Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente eu gostaria de agradecer por vocês estarem investindo um pouco do tempo de vocês para obter um pouco mais de conhecimento e assim conseguirmos elaborar um melhor trabalho para ser entregue da disciplina do PIN. O que consiste a nossa aula, o nosso bate-papo de hoje? Ele tem por objetivo auxiliar para que os alunos consigam se programar, se planejar para o desenvolvimento do trabalho, pois a falta de planejamento foi algo identificado nos últimos PINs que acabou atrapalhando a elaboração, o desenvolvimento do trabalho, dando algumas dores de cabeça para os alunos. Então, o intuito desta aula de hoje, por mais simples que seja, talvez seja a aula que fará a diferença para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Então, por onde eu devo começar meu PIN? Como eu devo planejar o desenvolvimento do meu trabalho? Lembrando que o que nós abordaremos hoje aqui será uma discussão daquilo que foi tido como alternativa e auxiliou alguns alunos a realizarem o desenvolvimento de seus trabalhos. Por quê? Muitos estão tendo o primeiro contato com a realização de um curso superior, outros estão tendo o contato pela segunda vez, mas passaram um longo período sem realizar trabalhos com estruturas acadêmicas. Então, este planejamento ele visa fazer com que o aluno não tenha aquele trauma ao abrir o manual para o desenvolvimento do PIN, por ter algumas atividades que ele julgue como difícil, mas que com o tempo verá que é tão simples quanto ele jamais imaginava. Então, por onde eu devo começar meu PIN? Só para relembrarmos, o PIN ele busca inserir o aluno nas práticas gerenciais fundamentadas nos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, com caráter prático complementar do processo de ensino-aprendizagem. O profissional moderno ele deve atuar como agente facilitador de estratégias organizacionais. Então, o PIN ele terá como objetivo fazer com que o aluno consiga aplicar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas através de uma análise realizada pelo trabalho. E como será realizado esta análise? O aluno terá que fazer a escolha de uma empresa que será o alvo, o objeto a ser analisado com estes conhecimentos obtidos por meio das disciplinas. Quais são então os objetivos do PIN? Desenvolver no aluno a prática da realização de pesquisa científica, este contato com a elaboração de trabalhos mais acadêmicos, mas que pode ser auxiliar o aluno a ser moldado como um profissional na elaboração de relatórios de análises dentro da empresa, elaborando relatórios conclusivos e suas respectivas ponderações. Proporcionar condições para que o aluno desenvolva praticamente os conhecimentos teóricos adquiridos. Então, pegar todo aquele conhecimento que foi adquirido nas disciplinas e conseguir colocar em prática, realizando as análises dentro de uma empresa. E proporcionar condições para que o aluno adquira conhecimentos e aplique praticamente em seus trabalhos conclusivos as técnicas e metodologias de produção científica. Temos outros objetivos também que circundam o PIN. Para que você consiga entender melhor, é só a gente ir lá, pegar o nosso manual do PIN dentro do conteúdo acadêmico da disciplina e ler cuidadosamente ali com certa calma, que nós veremos cada objetivo que o trabalho propõe. Então, qual que é a principal parte, a primeira parte para o desenvolvimento do PIN? Nós temos que escolher uma empresa. Não é a empresa que vai ser objeto de estudo para que possamos fazer uso do conhecimento obtido na disciplina para a realização dessa análise, trazer o conhecimento teórico para uma prática. Então, para isso, precisaremos fazer a escolha de uma empresa. O manual ele sugere que o aluno existe duas possibilidades. Ou ele pode escolher a empresa onde ele trabalha, ou que ele seja proprietário, pois assim ele terá acesso a um maior número, uma maior facilidade de dados e informações conforme a necessidade das disciplinas. E para aqueles alunos que não tenham acesso a dados e informações da empresa que ele trabalha, ou não seja proprietário de uma empresa, nós temos outras alternativas. Entre elas, a recomendada pelo manual, que é a escolha de uma empresa com capital aberto. O que é uma empresa
no capital aberto? É aquela empresa que esteja listada na Bolsa de Valores, né, que a gente possa adquirir ações. Por que a sugestão dessas empresas? Essas empresas elas possuem uma página que chama RI, Relações com Investidores. E lá ela deve disponibilizar dados sobre a estrutura de governança, balanços patrimoniais, relatórios de auditorias. São fontes de informações que auxiliará você, aluno, no desenvolvimento da sua pesquisa conforme necessidade da aplicação do conteúdo da sua disciplina. Então, como que eu faço para escolher uma empresa? Nós vamos ver o passo a passo para poder escolher uma empresa, para quem terá que optar por este tipo de escolha. E o bom deste tipo de escolha com empresas com capital aberto é que nós podemos levantar alguns tipos de informações. Então nós podemos levantar as informações da página oficial da empresa, nós podemos levantar informações por meio da página de RI, que é a relação com o investidor, pesquisas exaustivas, né, que são denominadas aquelas pesquisas feitas por meio de motores de busca, tentando levantar o máximo possível de informações. Então fazer pesquisas pelo Google, pesquisas pelo Yahoo, entre outras páginas que possibilitem levantar esses tipos de informações. Além das próprias mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, que são mídias que disponibilizam informações, sejam resultados trimestrais, algum tipo de ação que a empresa esteja fazendo, algo relacionado a um departamento específico. Então são diversas as informações e as possibilidades que nós temos para fazer o levantamento e fazer esta aplicação com o conteúdo que estamos adquirindo dentro da disciplina. Então, qual que é o procedimento que nós devemos realizar para poder fazer a escolha de uma empresa? Primeiro de tudo, nós vamos acessar ao Google e nós vamos colocar dentro do Google empresas listadas na B3 e damos um Enter. Logo de cara já vai aparecer o primeiro link e você será direcionado para esta página onde nós temos um abecedário aqui na parte de baixo. O que é esse abecedário? É uma forma da B3 listar todas as empresas. Hoje nós temos pouco mais de 400 empresas com capital aberto na Bolsa de Valores do Brasil. E por ordem alfabética procurarmos esta empresa. Pedro, que empresa que eu devo buscar para a realização do meu trabalho? Eu sugiro vocês fazerem algumas pesquisas antecipadas no próprio Google e tentar encontrar e escolher empresas que estejam relacionadas com o curso de vocês. Então, se você está realizando um curso de logística, procurar alguma empresa de logística, alguma empresa de importação, exportação, comércio exterior também, seguir para esse lado de importação, exportação. Nós temos empresas que atuam nos mais diversos setores da indústria brasileira. Então, com um pouquinho de paciência, a gente consegue encontrar aquela empresa que tenha uma correlação direta com o curso que esteja realizando e com uma boa página de relação com o investidor para disponibilizar estas informações. Como aqui nós vamos fazer um exemplo, vamos pegar alguma empresa de maneira aleatória para darmos continuidade na exemplificação. Então vamos pegar aqui a Duratex. Então nós temos a Duratex SA. Nós vamos no site da empresa. E aqui no site da empresa nós já temos algumas informações como nós discutimos anteriormente. Nós temos a questão dos fornecedores, a questão de uma página para a empresa, para a imprensa, me desculpem, um pouco sobre a história, sobre a governança, controladores da empresa, soluções que a empresa trabalha, algumas notícias, questões de sustentabilidade. E para partes mais financeiras, nós temos a parte de RI, que é a página para investidores, onde teremos outras informações, como novamente informações mais a fundo sobre a parte de governança corporativa, informações financeiras, como são os resultados demonstrativos, DREs, informações do mercado, entre outras variadas fontes de informação
que auxiliará vocês no processo de elaboração do PIN. Então, talvez esse é o primeiro ponto a ser destacado. Para que você consiga iniciar o seu trabalho, é encontrar aquela empresa que você se sinta confortável para o desenvolvimento do PIN. Combinado? Então agora você pausa esse vídeo, ou se preferir, espere ele terminar, e a primeira atividade que você irá realizar é escolher a empresa que será objeto do seu trabalho. Então, vamos voltar para poder discutir um pouco mais sobre o processo de planejamento para o desenvolvimento do PIN. Então, eu consegui escolher uma empresa que eu tenho uma determinada afinidade, e a partir desse momento eu começo então o processo de planejamento para o desenvolvimento do PIN. Para nós podermos realizar um planejamento, nós podemos discutir, recordar um pouco sobre o que é discutido em gestão de projetos. Gestão de projetos é algo mais profundo, que nos possibilita elaborar um planejamento para alcançar os resultados. Existem metodologias das mais diversas relacionadas à parte de gestão de projetos. Porém, todas as metodologias, pelo menos a maioria, possuem algumas características em comum, como a realização de um planejamento com um projeto único. Então nós estamos realizando um trabalho que ele vai ser único. Vocês vão precisar fazer a entrega dentro de um prazo determinado. Esse projeto ele possui um prazo, então ele tem um prazo de início. Nós já estamos com o tempo correndo, nós já estamos com acesso à disciplina do PIN, e nós já devemos iniciar o desenvolvimento deste trabalho. E nós possuímos um prazo definido para a entrega deste trabalho, né? Nós possuímos uma janela de oportunidade, que é um período onde nós devemos fazer a entrega deste trabalho pronto. Então nós temos que estipular prazos. Ele é um trabalho constante, então nós temos um bimestre inteiro para realizá-lo. Se nós não realizarmos, nós ficamos de DP desta disciplina. E nós precisamos fazer a identificação de recursos. Então, o que são os recursos, no nosso caso, relacionado ao desenvolvimento do PIN? Primeiro de tudo, são as informações necessárias para a realização do trabalho. Então nós precisamos fazer a escolha da empresa e já fazer o levantamento de fontes de informações que possam ser correlacionadas para a aplicabilidade do conhecimento obtido na disciplina. Além dele, o que nós precisamos para a realização do trabalho? Acesso a um pacote Office. Então nós precisamos de alguma plataforma de tecnologia, tanto a parte de hardware como computador, um celular para quem tem determinado domínio e facilidade para desenvolvimento da pesquisa, quanto a parte de software, né, como um sistema operacional e algum Office instalado, seja da própria Microsoft, ou algum sistema open source como LibreOffice, OpenOffice, para a realização do trabalho em um programa como o Word. E objetivo definido. O objetivo definido já está proposto, né, dentro do manual, e nós vamos seguir as orientações para a realização do trabalho. Então, qual que é a nossa necessidade organizacional? Previamente já discutido, nós precisamos identificar e estipular o prazo. Isso nós já temos, então o PIN já está rolando, já deu-se início ao desenvolvimento do trabalho e nós temos um prazo final para entregar. O que eu peço para que vocês façam assim que possível? E escolher a empresa que será objeto de desenvolvimento do PIN. Nós já vimos o passo a passo para servir de auxílio na escolha de uma empresa que nos acompanhará durante esse desenvolvimento do trabalho. E agora vem a parte que a maioria dos alunos acabavam se atrapalhando, que é estipular uma divisão de desenvolvimento do trabalho. Então nós temos que colocar dentro das nossas necessidades e da nossa disponibilidade datas específicas para a realização principalmente da introdução e capítulos teóricos. Nós já vamos tratar um pouco à frente. E por fim, finalizar com os demais elementos e a formatação, para assim conseguir entregar o trabalho dentro do prazo. Então, como que é constituído a estrutura do PIN 2? Nós temos os elementos pré-textuais. O que são os elementos pré-textuais? Capa, contracapa, sumário. Esses são elementos que nós conseguimos adiantar, colocar ao término da elaboração da parte de conteúdo. Então,
Após os elementos pré-textuais, resumo é algo que nós podemos realizar após o término da elaboração dos capítulos teóricos. O sumário nós podemos realizar no processo de formatação, mas para que os alunos não deixem criar uma grande bola de neve, nós podemos dar prioridade para o processo de criação da introdução e do desenvolvimento de capítulos. E por fim, a conclusão. Por que a conclusão não está sendo posta como prioridade? Pois a conclusão ela não necessita de elementos externos. Após o desenvolvimento do trabalho, é onde o aluno ele tem a liberdade de se expressar de acordo com o que ele fez as análises nos capítulos teóricos, todo o levantamento que ele realizou durante o desenvolvimento do trabalho. Por que devemos iniciar pela introdução? Pois a introdução ela possui a necessidade, dentro da sua estrutura, de elementos que não possuem dentro da disciplina. Então, dentro da introdução, nós temos que fazer levantamentos com o objetivo da pesquisa. Então, nós vamos discutir numa aula à frente como é que nós podemos estruturar, como deve ser estruturada uma introdução. Então, nós não temos a necessidade de ter feito nenhuma disciplina para a construção da introdução. Então, enquanto estivermos estudando as disciplinas, nós podemos intercalar com o desenvolvimento da introdução, para que não fique todo o trabalho acumulado perto do prazo de entrega. Então, a introdução basicamente ela é composta pelo objetivo de pesquisa, pela apresentação da metodologia. O que é essa metodologia? Basicamente, a maioria dos trabalhos acabarão adotando levantamento bibliográfico, porque nós traremos um conteúdo com autoridades abordando certos assuntos das disciplinas para dentro do texto. Discutiremos isso também na próxima aula. E a parte de pesquisa exploratória, pois iremos explorar ambientes que possuem informações a respeito do objeto de pesquisa, que é a empresa. E por fim, uma breve apresentação da empresa. Então, nós precisaremos de elementos para a construção da introdução que não existem uma dependência das disciplinas. Então, enquanto fazemos a introdução, nós realizamos as disciplinas. E por fim, o desenvolvimento de capítulos. Por que nós damos prioridades para a realização da introdução e posteriormente do desenvolvimento dos capítulos teóricos, que nada mais são que um capítulo para cada disciplina? A maioria dos alunos esperam finalizar as 3 disciplinas para iniciar o desenvolvimento do PIN. E quando eles pegam o manual e veem a necessidade de trabalho que eles possuem para a elaboração do PIN, eles acabam se assustando, se enrolam um pouco e muitas vezes têm dificuldade de conseguir respeitar o prazo. E uma das maneiras que eu encontrei discutindo com alguns alunos durante esses bimestres foi estruturando da seguinte maneira. Fiz a introdução, junto com a introdução eu ia realizando a primeira disciplina. Terminei a primeira disciplina, eu já começo a elaborar a estrutura daquele capítulo teórico. Então eu vou dar um exemplo. Economia e fundamentos do mercado. Então terminei a disciplina de economia e fundamentos de mercado, eu vou e começo a fazer aquela parte teórica e correlação com a empresa. Nós teremos uma aula na próxima aula, uma abordagem também do desenvolvimento dos capítulos teóricos para poder auxiliar vocês. Pois a partir do momento que você finalizou a disciplina e iniciou a elaboração desse capítulo, a matéria está fresca, você sabe quais são os autores, que são autoridades naquele assunto que precisa compor este capítulo teórico, e você saberá como fazer a correlação com o seu objeto de pesquisa, fazendo esta análise com a empresa que você escolheu. Enquanto você faz esse capítulo da disciplina que já se terminou, você estará cursando a próxima disciplina, sempre se guiando pelo calendário acadêmico, pelos prazos do calendário acadêmico. E assim nós damos continuidade. Então, terminei de realizar a segunda disciplina, eu inicio o capítulo daquela segunda disciplina dentro do PIN. E no momento que eu comecei a fazer aquele capítulo da segunda disciplina, eu estarei iniciando os estudos
da terceira disciplina. E ao término da terceira disciplina, para aqueles cursos que possuem 3 disciplinas, eu executo então a elaboração do último capítulo teórico relacionado à disciplina. Então eu faço uma disciplina, faço o capítulo daquela disciplina. Comecei a fazer o capítulo daquela disciplina, eu começo a fazer a próxima disciplina, começo o capítulo daquela disciplina, a outra disciplina e o capítulo da disciplina. Pois assim, nós não temos que fazer tudo de uma vez, o que acaba assustando a maioria dos alunos. Essa foi uma abordagem que alguns alunos encontraram, né, discutindo nós encontramos, para a realização do trabalho, sem que se torne algo muito extenso para ser elaborado de uma única vez. Pedro, eu tenho facilidade, eu acho que eu não terei problema, posso primeiro cursar todas as disciplinas para depois elaborar o trabalho? Claro que pode, e isso vai de cada aluno. Como eu disse no começo dessa aula, essa orientação de planejamento ela é sugestiva. Isso foram soluções que nós realizamos em conjunto com alguns alunos que acabaram se atrapalhando e eles conseguiram exercer um ótimo resultado, conseguindo respeitar os prazos e entregar um trabalho que foi muito bem avaliado. Então são sugestões. Quanto aos prazos, eu sugiro que vocês determinem dias específicos. Então, esta semana estou estudando a disciplina X, no sábado eu já irei fazer o capítulo desta disciplina assim que eu finalizar. Na próxima semana, na hora que eu estiver estudando a disciplina Y, ao término dela no outro sábado, eu farei o seu respectivo capítulo. Então, peguem agora do início da elaboração desse projeto, vejam aquelas disciplinas que vocês já realizaram, vejam o prazo que vocês possuem para a entrega do trabalho, lembrando, nunca deixem para entregar o trabalho em cima da hora, pois o sistema muitas vezes pode ficar sobrecarregado e cair, e vocês não conseguirem fazer o envio do trabalho. Combinado? Então se programem de acordo com as disciplinas que vocês precisam realizar, os capítulos que vocês precisam construir e elaborar dentro do trabalho, para que consigamos finalizar o trabalho dentro do prazo previsto. Combinado? Caso vocês possuam alguma dúvida, tanto desta aula quanto da elaboração do planejamento de vocês para conseguir respeitar o prazo, estarei à disposição, podem entrar em contato, podem me procurar por meio do WhatsApp ou do meu e-mail, que eu estarei à disposição de vocês, tá bom? No demais, agradeço a disponibilidade de vocês e nos vemos na próxima aula.